Dizer que o Internacional viveu uma noite mágica no estádio Beira-Rio, na vitória por 3-0 diante do Atlético Nacional da Colômbia, é quase chover no molhado. Mas a gente tem alguns bastidores para tratar a respeito das declarações dos jogadores da zona mista, na coletiva do técnico Roger Machado e de algumas revelações dos dirigentes em meio aos corredores do Beira-Rio. O Colorado, agora além de líder do Campeonato Brasileiro, é o primeiro colocado no seu grupo da Copa Libertadores. Em uma atuação madura, começa a separar os homens dos meninos nas principais competições do ano. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Internacional tu vai encontrar nos conteúdos aqui do canal. Eu espero que tu tenha te dado muito bem em kto.bet.br na noite da última quinta-feira, porque o Internacional já teve, inclusive, ganho antecipado em meio ao jogo. Quem botou sequinho só na vitória do Inter, com o 2-0, já estava com o dinheirinho no bolso e limpando o sueco. Aproveita, entre em kto.bet.br, no link que está na descrição, ou então no comentário fixado, e vai te divertir, porque KTO, cada jogo é único. Se tu não ganhou ontem, pode ganhar no próximo domingo diante do Fortaleza. Se tu ganhou, é só a gente continuar se divertindo, brincando sempre com moderação e lembrando que é um ambiente para maiores de 18 anos, beleza? Por que eu digo que o Inter começa a separar os homens dos meninos? Porque eu vejo a atuação de ontem de uma solidez e maturidade que ainda não havia acontecido na era Roger Machado. O Internacional teve resiliência sobre sofrer, sobre ser pressionado num primeiro tempo de combate, de força, em que os colombianos vieram para apatifar o jogo e principalmente fazer uma catimba e acabar as jogadas, principalmente de início do Internacional, com faltas. E a partir disso, o Inter não titubeou, não entrou no jogo dos caras, não perdeu a cabeça, manteve o foco e o centro naquilo que faz, principalmente em cima do modelo consolidado do técnico Roger Machado, e volta para um segundo tempo, daí sim, daí mostrando por que o Roger hoje é o melhor técnico do Brasil. E eu não quero apenas usar o superlativo por causa da vitória, mas eu quero colocar o Roger como um grande enxadrista. É um absurdo a leitura que o Roger tem do jogo. O Roger, quando pega o Cardona e faz ele descer, recuar, para ter de buscar bola, uma vez que ele sobe as linhas para a saída de bola do Atlético Nacional ter menos conforto, ele acaba com o jogo do Atlético Nacional. E com isso, eles ou apostam no chutão ou o Internacional toma o controle do jogo com a posse da bola, ocupando os espaços no segundo terço do campo ali de uma forma absurda. Daí o Ener Valencia, o Alan Patrick, o Carboneiro, o Wesley fazendo o abafa, fazendo a pressão, tanto que logo no início acontece o pênalti no Wesley e aí o resto é história. O Alan Patrick vive também uma noite mágica, né? Não só o Colorado como um todo, mas o Alan Patrick mostra por que é o melhor camisa 10 da América e por que todos no país clamam por ele na seleção brasileira. Os 3-0 colocam o Internacional na liderança do Grupo F da Copa Libertadores. Credencia muito o time de Roger para estar às oitavas, porque hoje no grupo ninguém joga mais. Já passou até mesmo pelo grande desafio de encarar o Bahia na Fonte Nova. Agora pega o Bahia aqui no Beira-Rio e também o Nacional. Claro, vai ainda jogar 2 jogos fora, mas o Inter com 4 pontos e o Bahia com 4 pontos também devem ser os dois classificados do seu grupo. E aí a gente tem depois, claro, os enfrentamentos de mata-mata da competição continental.
Eu acho importante destacar Antony. Antony, com esse dado que tu tá vendo aqui do lado, que é um absurdo, os clean sheets que ele tem ao longo da carreira. O jornal AS da Espanha chega a compará-lo ao Alisson, dizendo, inclusive, que ele é o novo Alisson. Ou seja, mais um trabalho da preparação de goleiros do Internacional. Léo Martins tem de ser muito valorizado, porque o Léo Martins trabalhava com o Alisson na base, Daniel Pavan também, por óbvio, né? Mas toda a comissão técnica de goleiros, né? Todos os preparadores de goleiros do Internacional têm de ser valorizados e aplaudidos, porque os goleiros do Inter são muito bons. E o Antony hoje, não é só pelo fato dos números que eu apontei e pela matéria do AS, ele vem crescendo de produção e tendo uma maturidade absurda. Absurda, a ponto de... Eu quero ver o Rocher voltar para a titularidade, por exemplo. Como é que tu tira o Antony a partir da solidez defensiva? Ele faz um gol, basicamente, numa defesa cara a cara, em que o jogador do Atlético Nacional ganha na corrida do Rogel, que o Rogel talvez é o único que ainda está abaixo entre todos os titulares, ou talvez até entre todos que jogaram ontem, né? Então, Antony tem que ser muito valorizado. A gente tem que valorizar o Brian Aguirre, o quanto este jogador também cresceu com o Roger Machado. E ele explica isso, né, a partir de uma técnica que aprendeu com o Filipão, na época ainda de Grêmio. E o Roger é tão grande, é tão gigante e tão humilde, que ele cita abertamente e tranquilamente o seu tempo no rival para exemplificar o crescimento de um dos seus atletas, em que agora ele coloca, né, uma espécie de engate ou uma alavanca para que ele toque a bola e aí se possa colocar à frente para receber. Já o Bernabé tem ela em condução, né, uma característica diferente dos dois laterais do Internacional. Cara, Fernando, a gente chega a ter tristeza de pensar que pode ser a última temporada dele. Fernando, a gente chega a olhar para esse cara e pensar, meu Deus, ele tem 37 anos e ele está carteando o meio-campo do Internacional. Sem contar o que faz o ataque, né? Wesley Carboneiro, o Ener Valencia, Borré, depois os jogadores que entram, enfim. Aliás, os colombianos vieram tanto para patifar que até após o jogo, ao final, na zona mista, os jogadores do Atlético Nacional passaram por trás dos jogadores do Inter e um deles deu um esbarrão no Alan Patrick, de propósito. O Alan Patrick ainda olha assim, eita porra! E aí todo mundo fica meio que olhando para ver se ia dar um clima meio tenso e tal, mas todo mundo, claro, né, dentro do Internacional estava com a cabeça fria e principalmente, né, focado não só nas coletivas, mas também na vitória maravilhosa que teve diante da torcida, mais de 40 mil torcedores, né, um absurdo o que a gente viu também no estádio Beira-Rio. Essa é uma análise do jogo, claro, muito por cima, muito superficial, porque a gente já passou, né, a gente quer falar também um pouco mais de outros bastidores. O principal que eu enxergo a partir da coletiva do Roger Machado, ele vai renovar o seu contrato. O contrato está no forno, ele ainda brinca, né presidente? E numa coletiva, para ele falar abertamente, ainda brincando com o presidente, não está no forno, né? Já está prontinho ali, já deve estar... Sabe quando tu tira o bolo e bota na janela para dar uma esfriadinha ali, tu já sente aquele cheiro na casa? É mais ou menos isso que está acontecendo. Roger Machado até 2026. Os demais jogadores... Aliás, os demais jogadores exaltam muito o trabalho do Roger e o que ele vem fazendo. O Roger explica que tinham duas estratégias, porque havia duas possibilidades de escalação do time do Atlético Nacional, e os jogadores na zona mista, eles deixam muito claro que eles sabiam tudo do Atlético Nacional. Que eles tinham informações, que eles tinham dados de como cada um se portava dentro do modelo proposto pelo time colombiano, e a partir disso fica, entre aspas, mais fácil. Os jogadores exaltam, inclusive, o momento pessoal de cada um.
valorizando o treinador. Que o Alan Patrick, quando chega no microfone, diz: cara, eu sei que tá todo mundo me pedindo na seleção, uma hora eles vão me olhar, uma hora eles de repente vão me chamar, mas nesse momento eu quero saber do Inter. Esse momento eu tô vivendo o melhor momento da minha vida, eu tô vivendo o melhor momento da minha carreira. Então eu quero desfrutar disso, porque hoje eu entendo o jogo taticamente também. Cara, o Borré fala sobre o ataque, sobre os gols marcados, sobre a goleada. Ele que não marcou, mas que ele vê o Alan Patrick ou então algum meia chegando na área e dando alternativas para o time, a partir até da movimentação dele, Borré, e do Valência. Cara, enfim, tem muita coisa dentro do vestiário que está acontecendo. Tem que valorizar Paulo Paixão e um jogo extremamente físico que o Inter fez, e esse combate foi possível a partir da preparação do papa da preparação física, né? A gente tem que exaltar muito o Paulo Paixão. A gente tem que também exaltar, sim, D'Alessandro, José Olavo Bisol, Mazuco, o presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos finalmente entendeu que precisava de uma estrutura em meio aos 4 anos que ele tinha de gestão. O Inter entra num patamar em que ele, Colorado, joga bola. Os demais correm atrás apenas da pelota. O que tu achou da goleada? Bota nos comentários. Vamos trocando ao longo de todo o dia, porque eu tenho certeza que tu tá felizão aí assistindo ao conteúdo. Não esquece, deixa teu like antes de ir embora, compartilha e vamos sempre trazendo mais parceiros e mais amigos aqui pro canal. A nossa meta, 70 mil inscritos ainda em 2025. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.